evangelho de hoje é Marcos 8, do 14 ao 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutes sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouves. Não vos lembreis de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus respondeu: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Mesmo depois dos milagres da multiplicação dos pães e dos peixes, os discípulos continuavam inseguros quanto à sua sobrevivência. Por mais que Jesus lhes mostrasse prodígios e milagres, eles não o entendiam porque tinham o seu pensamento obscurecido pelas coisas materiais e porque não o escutavam com o coração. Assim também acontece com cada um de nós. Tendo olhos, nós não vemos, e tendo ouvidos, nós não ouvimos. Temos o coração endurecido porque somos limitados e não distinguimos as coisas mais além do que elas apresentam. Tomamos como base para o nosso entendimento apenas o que sacia as nossas necessidades materiais e emergenciais. Temos fome de Deus e entendemos que a nossa fome é de pão material. Jesus também nos adverte sobre o fermento dos fariseus, que são a falsidade, a maldade, a cobiça, a inveja que existem no coração daqueles que dizem estar perto de Deus, mas vivem longe porque estão alheios à sua palavra e aos seus ensinamentos. Somos também fariseus quando cultuamos a Deus apenas com os lábios, sem nenhuma intenção no coração. Quando estamos envolvidos somente com os nossos propósitos e não enxergamos os propósitos do coração de Deus. Quando não confiamos na sua providência e nos preocupamos mais com o ter do que com o ser e promovemos guerra com os nossos irmãos por conta de coisas que são passageiras na nossa vida, porém desejamos possuí-las. Deus nos quer dar um alimento eterno e nós litigamos por uma comida perecível. Portanto, abramos os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar tudo com a visão de Deus e não com a nossa mente limitada. As perguntas de hoje são: você consegue entender espiritualmente os ensinamentos de Jesus para a sua vida? Você tem medo de passar necessidade no futuro? Você acredita na providência de Deus? Qual é o pão que você precisa para alimentar a sua vida? Quem pode dá-lo? Há sinceridade na sua oração a Deus? Dando continuidade à leitura do Evangelho segundo São Marcos, acompanhamos Jesus nessa viagem rumo ao Porto da Fé, a que ele nos vem conduzindo há alguns dias. Fora de Israel, como vimos, o Senhor encontrou gente bem disposta e acolhedora que o buscou com a simplicidade e a fé que ele tanto deseja
como a mulher Ciro-fenícia na Terra Santa. Porém, ele teve a decepção de ver endurecido o coração do seu próprio povo, sobretudo entre os fariseus. É por isso que ele torna ao barco, atravessa o mar de Tiberíades e volta ao lugar em que realiza a primeira multiplicação dos pães, para dali se dirigir às fontes do Rio Jordão, onde Pedro dará seu testemunho de fé na sua filiação divina. Mas ao partirem hoje em viagem, os discípulos se esquecem de levar provisões, e ao ouvirem a advertência do Mestre, tomai cuidado com o fermento dos fariseus. A interpretam como uma referência à falta de pão. Diante de tamanha falta de inteligência, que refletia a mesma indisposição de muitos em Israel, o Senhor os repreende com um tom ora de lástima, ora de desapontamento. Por que discute sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Ou seja, também vós estáis preocupados com as vossas necessidades, insensíveis às coisas do Espírito, mas interessados em estar comigo pelo pão que multiplico do que pela graça da minha presença, bastante para saciar a todo homem. É verdade que, ao contrário dos fariseus, os discípulos já têm aqui um princípio de fé, mas não é ainda aquela fé luminosa que professará Pedro dentro de alguns dias, não por força da carne e do sangue, isto é, de seus dotes naturais e inteligência, mas pela graça do Espírito Santo. Para dispor os discípulos a essa mesma fé, Jesus os leva a refletir sobre tudo o que viram realizar. Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Prova clara de que ele não pode ser senão o Filho de Deus. Mas se eles ainda não entendem nem compreendem, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, é porque não meditaram o suficiente e não podem, portanto, transcender as aparências carnais para elevar-se à luz da fé, a realidade divina que se oculta e revela nas obras de Cristo. Que nós, seguindo-lhe os conselhos e ouvindo-lhe as advertências, saibamos meditar pausada e frequentemente na vida de nosso Senhor, a fim de nos abrirmos à graça sem a qual não é possível alegrar o coração de Cristo com aquela belíssima profissão de fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que a Virgem Santíssima afaste de nós toda dureza de coração e nos leve, com mão segura, a ter a vida de oração perseverante e fecunda. Que Deus te abençoe. Bom dia.